Nos capítulos inteiros de Deuteronômio 11 e 12, Deus vai dando instruções ao seu povo de como eles devem agir para ter uma vida abençoada, uma vida próspera e abundante. E lá em Deuteronômio capítulo 11, os versículos 26 e 28, está escrito dessa maneira: Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, afastando-se dos seus caminhos. Deus instituiu uma lei para o seu povo para que eles pudessem, na verdade, viver com justiça, com segurança, com proteção. As leis, elas não são proibições de Deus porque ele é um Deus mau, de maneira alguma. As leis foram criadas por Deus porque o homem tem impulsos carnais, impulsos internos ligados ao pecado original e precisa de regras para se proteger e para proteger o outro também. Todas as vezes que fazemos a nossa vontade impulsiva, acabamos pecando. A palavra pecado, no significado da palavra original no grego, significa errar o alvo. Quando nós ouvimos as vozes da nossa alma, as vozes da nossa vontade, naturalmente erramos o alvo que Deus tem para a nossa vida. Jeremias 17, versículo 9 e 10 traz um alerta sobre os desejos do nosso coração. A Bíblia diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e que a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Apenas o Senhor, que sonda o coração e que examina a mente, é capaz de compreender e de recompensar e analisar cada um de nós de acordo com a nossa conduta, de acordo com as nossas obras. E lá em Jeremias 29, 11 vai dizer que é o Senhor quem conhece os planos que Ele tem para nós. Ele sabe os planos que vão fazer a gente prosperar e que não vão nos causar dano. O Senhor tem planos para nos dar esperança e um futuro bom. A verdade é que os planos de Deus para nós são perfeitos, mas muitas vezes nós ficamos ansiosas e agitadas querendo fazer as coisas do nosso jeito. E aí fazemos escolhas erradas baseadas nas nossas emoções. Deus tem amadurecido a sua igreja. Deus tem insistentemente trabalhado em nossas histórias de vida por meio de processos dolorosos com o objetivo de nos curar e de nos libertar do passado, que nos mantém muitas vezes reféns de sentimentos e comportamentos infantis. Você já se perguntou por que Deus permitiu que Eva comesse do fruto que o próprio Deus havia proibido? Eu já me perguntei. E eu entendi que Deus não impediu porque Ele mesmo estabeleceu um princípio sobre nós, que é o livre-arbítrio. Deus escolheu o risco de nos dar o livre-arbítrio porque o amor, ele não aprisiona. Nos dar liberdade de escolha é, na verdade, uma demonstração profunda do amor de Deus por mim e por você. Amor que não dá liberdade de escolha não é amor, mas sim prisão e relação abusiva. Não é essa a visão de um Deus narcisista com o seu súdito, nós, aos seus pés, que você deve ter a respeito de Deus. Por mais que Deus seja o Deus todo-poderoso, dono de toda a terra, o próprio Cristo se entregou voluntariamente em seu favor. Assim como o Senhor também deseja que nós nos entreguemos voluntariamente a Ele, fazendo a escolha certa e não aceitando Jesus por imposição ou por alguma regra religiosa. Na verdade, o amor, ele educa, ensina, prepara e dá asas para que a gente possa voar. É isso que Deus faz conosco. Os seus mandamentos são ensinamentos para que quando nós estivermos diante de situações, possamos escolher aquilo que vai ser bom para nós. As provações que nós vivemos são, na verdade, treinamentos e preparações que Deus tem para levar a gente a esse lugar de amadurecimento, para nos dar essas asas para que a gente possa voar sem que as nossas raízes sejam cortadas nele. Ou seja, teremos asas para voar e cumprir o propósito que o próprio Deus estabeleceu, mas estando enraizadas nele. O importante em nossa caminhada terrena é entender que nós não somos capazes de fazer escolhas saudáveis se não for direcionada por Deus. Eu sei também que com o amadurecimento da nossa relação com Deus, Deus não fica falando toda hora o que a gente deve ou não fazer.
É certo que isso traz uma certa angústia para nós, né? Mas o amadurecimento é isso, é você parar, refletir e ponderar os prós e os contras de cada situação e então você tomar uma decisão debaixo de um discernimento da parte de Deus, de um entendimento e de busca na sua dependência de Deus pela sabedoria divina. Caminhar com Deus diariamente em intimidade, ler a palavra dele, orar e depender do Senhor vão abrindo caminhos para que nós possamos ter pistas e sinais de quais decisões devemos tomar diante de situações que nos exigem decisões talvez até mesmo desafiadoras. Sempre que o nosso cérebro precisa tomar uma decisão, ele vai consultar o que a gente chama de arquivo ou um catálogo de experiências que nós já vivenciamos e que tudo isso fica registrado na nossa memória. Está aí a resposta, talvez, de muitas pessoas que já foram traídas, elas não terem o desejo e não quererem se abrir para um novo relacionamento, seja em amizade ou o que quer que seja. Porque o cérebro ele faz essa consulta dessa experiência vivida e ele conclui que não vale a pena se envolver com outra pessoa porque tem medo de se ferir novamente. Tudo que o cérebro faz é para tentar te proteger, já que essa é a função básica dele. Mas, por outro lado, pessoas que viveram talvez uma decepção, uma frustração e uma traição, e quando não curada e fica fechada para novas relações, vai trazer tristeza, ou seja, vai deixar essa pessoa numa zona de conforto, mas ela vai continuar infeliz, triste e se sentindo sozinha. Por isso que é importante curar as experiências do passado para tomar boas decisões no presente para o futuro. A melhor coisa a se fazer antes de tomar qualquer decisão que tenha experiências de dor envolvida é trabalhar essas experiências, essas dores e curar essa memória para que você possa tomar decisões assertivas projetando um futuro bom sem a contaminação do passado, entende? Assim, o seu cérebro ele poderá conectar o passado e o presente apenas trazendo a lição para possibilitar essas boas escolhas para o futuro. Essa é a área usada da razão do nosso cérebro e esse movimento ele é importante e faz necessário quando a gente precisa tomar uma decisão. Por isso que o nosso pensamento tem que estar alimentado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos ajudar a tomar boas decisões. Lá em Filipenses 4, 8, 9, vai nos instruir a concentrar a nossa mente, o nosso pensamento em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. A palavra vai dizer para a gente pensar em coisas dignas de louvor, em coisas excelentes e continuarmos a praticar tudo aquilo que a gente aprendeu e recebeu de Deus. Por quê? Porque quando a gente tem a nossa mente dentro dos pensamentos positivos, a nossa decisão e a nossa escolha será muito mais assertiva. Eu quero encerrar esse Drops com Colossenses 3,15, que vai dizer que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. O juiz é aquele que toma decisões. E quando nós precisamos tomar uma decisão, fazer uma escolha, o nosso coração tem que estar em paz. Esta é uma grande dica para você, de um grande sinalizador que está apontando se você está escolhendo certo ou errado, a morte ou a vida, como eu comecei a passagem bíblica nesse Drops. Eu espero que você daqui para frente tenha boas escolhas, consultando apenas as lições que você viveu, mas não as dores, se abrindo para o novo que Deus tem para a sua vida e entendendo que os mandamentos do Senhor não são para te ferir, não são para te punir, mas Deus escolheu te dar o livre-arbítrio por amor. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para ser ainda mais abençoada. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.